Série sobre o livro de Salmos. Estudamos 8 capítulos de Salmos, onde a gente aprendeu um pouco mais sobre a nossa vida de devoção, né? Como a gente precisa melhorar nisso. E hoje a série que a gente começa é uma série onde nós vamos estudar 8 personagens bíblicos no Antigo Testamento e ver como que a história deles aponta para Jesus, né? Como que toda a Bíblia é uma história sobre Jesus, né? A gente tem às vezes alguns conceitos equivocados sobre isso. Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 1. Gênesis capítulo 3, verso 1, a gente vai ler do 1 ao 7. Gênesis, lá no início da sua Bíblia, capítulo 3, verso 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, com a Tua palavra, com a Tua revelação, perdoando os nossos pecados, ó Pai, perdoando as nossas falhas, guardando-nos, ó Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia. Fala o nosso coração nessa manhã, que a Tua palavra, Deus, encontre morada em nós, ó Pai, que possamos compreender a Tua mensagem nessa manhã. Fale conosco, ó Pai, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa série, meus irmãos, ela é muito interessante e vai demonstrar para nós que a Bíblia é um livro completo, né? Não é um livro simplesmente dividido, e a gente vai ver que Jesus está em toda parte. Algumas maneiras de você ler a Bíblia, né? E uma delas que a gente vê mais frequentemente nas igrejas é como se a Bíblia fosse um mapa para a vida, né? De fato, a Bíblia tem muito a nos ensinar, mas as pessoas muitas vezes olham para a Bíblia como se fosse apenas um livro de regras, através da vida de personagens que se parecem heróis. E a gente às vezes acaba acreditando que, através desses personagens bíblicos, a única coisa que você tem na vida deles é encontrar caminho para lidar com questões da vida, com problemas ou situações que a gente acaba enfrentando. De certa forma, a gente olha para a Bíblia como mapa para a nossa vida, mas há alguns problemas de você ler a Bíblia unicamente dessa forma, porque a Bíblia não foi escrita sobre mim, não foi escrita sobre você, ela não foi escrita para que eu e você tenhamos uma melhor decisão em algumas situações da vida. A Bíblia foi escrita para demonstrar para nós como Deus agiu através de Jesus para reconciliar o homem com Ele. Essa é a história bíblica. Por isso a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro de histórias que estão desconexas, que estão perdidas no espaço. A Bíblia é um livro de uma única história, do início ao fim. E essa história é a história de Jesus. Porque para muitos, né, não sei se você se encaixa nisso, mas já conheci com muitas pessoas que acreditam que Jesus é um personagem da Bíblia que entra em cena no Novo Testamento. Ali, é só ali que ele existe. Ali ele aparece, ali ele entra em cena na história. Enquanto, na verdade, o que acontece no Novo Testamento é unicamente Jesus assumindo a forma humana, porque Jesus já era antes de tudo. Jesus é aquele que estava desde a criação. A gente precisa entender que Jesus é o assunto da Bíblia. Nessa série nós vamos ver que Jesus está presente desde Gênesis até Apocalipse. Vamos passar 8 semanas refletindo sobre a vida de 8 personagens do Antigo Testamento e
como a forma da história dessas pessoas aponta exclusivamente para Jesus. Escolhi começar por Gênesis, a história da nossa origem. A gente vai ver a história do primeiro homem, como que a história do primeiro homem aponta para Jesus. É evidente que você já percebeu que a gente vai falar sobre Adão, e esse trecho do livro de Gênesis fala sobre a queda do homem. Talvez você não esteja tão familiarizado com esse termo queda, e para entender o que foi a queda, a gente precisa entender também a criação, né? Esse trecho trata exclusivamente da queda que o homem sofreu. Então, voltando um pouquinho, o que foi a criação? Deus criou o mundo de uma forma perfeita. A natureza vivia em harmonia completa com o homem, e o homem estava isento de dor, isento de problema, isento de dificuldades. Nós olhamos hoje para a criação e vemos que ela foi um ato de amor, um ato de criatividade para conosco. Na criação a gente pode ver a glória de Deus sendo revelada de maneira muito espontânea aos homens. Na criação a gente pode perceber que Deus agiu em tudo para que todas as coisas tanto abençoassem o homem e ao mesmo tempo glorificassem ao Pai. Vemos aqui também que Deus deu a esse homem, a Adão, uma esposa que lhe correspondesse, que lhe completasse, que lhe amasse. Quando Deus criou todas as coisas, também deu ao homem autoridade sobre a natureza. Nós olhamos isso desde o início do Gênesis. E vemos que tudo isso que Deus fez, não houve nenhuma cobrança, não houve nenhum dinheiro a ser pago, não haviam sacrifícios a serem feitos. Na criação, a gente já consegue perceber Deus revelando a sua graça aos homens. A gente pode ver isso ainda hoje. Adão recebe uma terra, então, perfeita, um corpo perfeito, uma esposa idônea. E o que ele fez para merecer tudo isso? O que você acha? Nada. O que explica isso? A graça de Deus. A graça de Deus se fazia presente. No entanto, mediante a essa graça que foi ofertada na criação, mediante a essa graça que Deus concedeu a ele, de que maneira Adão respondeu? Qual foi a atitude de Adão frente a toda essa graça? Eu e você bem sabemos que ele pagou com desobediência. Não havia nenhuma outra regra. Você simplesmente não coma do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, do fruto do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Todas as coisas estão perfeitas, funcionando. A criação está posta. Você vai dominar tudo que você está vendo. Mas apenas essa regra. E Adão desobedeceu. E o que essa desobediência trouxe para nós? O que essa desobediência trouxe para o homem? O primeiro resultado foi essa distância, essa desconexão com o Criador. Perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus. A serpente fez uma promessa. Olha, não é bem isso. Quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ter uma vida independente de Deus. Vocês vão poder viver de maneira autossuficiente, vocês mesmos vão se bastar. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque vocês vão ser como Ele. Vocês vão poder viver a vida como se não houvesse amanhã. Veja, ele até poderia ter escolhido não comer daquele fruto, mas o que Adão escolheu juntamente com a sua esposa foi viver de maneira divorciada do seu Criador, desobedecer a única regra que havia. E essa é uma das razões pelas quais eu e você nascemos no pecado. Essa é a razão porque eu e você, assim quando nascemos, somos pecadores. Parece que nascemos com uma programação para o egoísmo, para o individualismo, para de fato tentar resolver a nossa vida através dos nossos prazeres. Então a gente acredita que a gente pode se salvar. Esse sentimento de justiça própria,
esse sentimento de independência de Deus, esse sentimento de que o pecado algum dia vai valer a pena. A gente às vezes acredita que o pecado vai valer a pena. Isso se dá porque Adão e Eva se esqueceram da graça de Deus diante da criação. E veja, por muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é exatamente a mesma coisa. Quando temos a oportunidade de escolher, quando temos a oportunidade de pecar ou não pecar, por muitas vezes não escolhemos pelo nosso Criador. E hoje parece que o mundo está dividido entre pessoas boas e más. A gente confia naquilo que a gente define, naquilo que é a nossa justiça. O homem, na verdade, por muitas vezes, quando ele está assumindo um pecado, quando ele está pecando, ele está tentando salvar a sua vida, ele está tentando dizer para Deus que ele pode viver de maneira autônoma, de maneira independente. Muitas vezes, se você é uma pessoa muito má, uma pessoa muito boa, se você é uma pessoa muito boa, a gente acaba acreditando que Deus nos deve alguma coisa, que Deus tem que nos pagar alguma coisa porque a gente é muito bom. Então a gente obedece e a gente acredita que pode controlar o que Deus vai fazer. Senhor, eu estou te obedecendo, então o Senhor precisa me abençoar. O Senhor tem a obrigação de atender os meus desejos, de me salvar. E se você é uma pessoa muito boa, provavelmente as pessoas acabam te respeitando. Olha, como ele é religioso, como ele é uma boa pessoa. E veja, não estamos dizendo que você não deve ser uma boa pessoa, porque se você olhar para Cristo realmente, é fato que você vai tentar corrigir muitas coisas na sua vida. Mas nós temos que entender que Jesus não é simplesmente um herói para nós. Jesus é o nosso Salvador. Porque do outro lado também há pessoas que são sem nenhuma moral, sem nenhuma religiosidade. E veja, é um grande problema porque às vezes quem é muito bonzinho julga quem não tem nada de bom, julga quem não é nem um pouco religioso. Mas do lado de lá, quem não é religioso julga quem está dentro e fala: mas eu não sou hipócrita como ele. Veja, é uma questão complexa. Os dois acreditam que estão vivendo de maneira autêntica. E na verdade, o grande problema que a gente enfrenta nessas duas situações é quando o homem tenta salvar-se usando o seu próprio poder. Onde os cristãos se encaixam nisso tudo? Como que os cristãos agem frente a essa questão? Os cristãos são aqueles que reconhecem que são pecadores, são aqueles que se arrependem, são aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Não tenha dúvida que essa decisão de Adão trouxe consequências, trouxe uma realidade, a morte. Por isso que a gente não lida bem com a morte. Porque essa consequência, além da morte física, também trouxe morte espiritual. E nós sabemos que a morte espiritual terminará em morte eterna. Se você continua lendo o texto, versículo 8 em diante, nós vemos que Deus procura o homem. Como Deus procura o homem, se Deus é onisciente, onipresente? O autor de Gênesis está nos dizendo que há uma consequência imediata após a queda. A imagem, a semelhança de Deus estava arranhada entre eles. Após cair, o homem se esconde. Procurou um culpado. Colocou a culpa na mulher. Colocou a culpa em Deus. A mulher colocou a culpa na serpente. Deus responsabilizou o homem, mesmo que ambos sofreram as consequências. E veja, da mesma forma que nós não fomos absolvidos por esse pecado, da mesma forma que Adão pecou, da mesma forma que a atitude de Adão demonstrou viver para si, essa é uma realidade das nossas vidas hoje. A vida de Adão aponta a nossa realidade. Não pense que você, estando lá, faria diferente. A questão é que a vida
de Adão, não passou no teste do jardim, a sua vida demonstrou que ele não vivia mais para a glória de Deus. Um outro texto muito interessante sobre esse texto de Gênesis, eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos capítulo 5, no verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Se você puder abrir comigo. Nós vamos ler do 12 ao 19. Veja o tratado de Paulo sobre esse assunto. A gente estudou isso na série sobre Romanos também. Romanos 5, verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de fato. Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Atente para isso. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu não sei se você percebe que Paulo está dizendo que Adão era uma figura daquele que estava por vir. Então perceba que a Bíblia não é um livro de histórias soltas, perdidas, onde se a gente quer aprender história, a gente lê o Antigo Testamento, e se a gente quer aprender o que é útil para hoje, a gente lê o Novo Testamento. Muitas pessoas que vivem a Bíblia assim. Quando nós olhamos para a vida de Adão, nós nos vemos. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, nós podemos nos ver mais uma vez. Uma figura daquele que estava por vir. O primeiro, a sua conduta, a sua desobediência resultou em morte. Mas o segundo nos traz uma boa notícia, e essa é a forma como Deus nos justifica em Cristo. Essa é a boa notícia. Por que, gente, é importante estudarmos isso? Primeiro porque muitas pessoas acreditam que Jesus é um plano B. Deus fez tudo certinho e o homem errou. Então Deus precisa de um plano B. Será que você nunca se perguntou por que Deus colocou essa árvore se não podia comer? Era só não colocar. Nunca se fez essa pergunta? Imagina você vai lá na mesa da sua casa, na cozinha da sua casa, você enche de frutas para os seus filhos e diz: olha, essa vermelha aqui não pode tocar. O que você acha que vai acontecer? Compra aquele... Não sei se na sua casa é desse jeito também, né? Porque tem coisas que, às vezes, na sua casa você precisa esconder, senão você nunca vai comer. Diz a palavra do Senhor. Então você põe o iogurte lá, quando você volta, você vê que alguém mexeu naquilo. E se você fala, não comam isso, o que acontece?
Parece que aguça, aí que a pessoa quer mais. Essa é uma das consequências. Não sei se você já viu uma das câmeras escondidas do Silvio Santos. Há muita cultura naquilo. Uma em que há uma caixa no meio de uma praça e tem um buraco e diz, não olhe. Você já viu essa? E o que acontece? Eles têm que contar o número de pessoas porque perdem a conta. Então eles dizem 52, e toma uma tortada na cara. O cara falou, por que isso? Que absurdo. Você está dizendo que não olha, por que você olhou? Esse é um dos resultados que nós temos na nossa vida. Naturalmente, quase que involuntariamente, é evidente que somos responsabilizados pelos nossos atos, mas nós somos levados a pecar. E veja, aquela árvore estava lá no jardim para que o plano de redenção de Deus começasse. E não porque o plano desse errado e depois Deus, meu Deus, como imagina, Deus na sala de casa, como eu vou fazer agora para resolver isso? Aquela árvore só demonstrou que sozinho eu e você não podemos nos salvar. Aquela árvore estava ali para demonstrar que eu e você sozinhos jamais seremos autossuficientes, jamais seremos independentes de Deus. Então tudo acontece. Adão desobedece. E se você olha todo o Antigo Testamento, há um tempo de muitos sacrifícios, de muitas ofertas, porque Deus precisava usar alguma coisa para ser uma figura. E os sacrifícios demonstram, olha, alguma coisa precisa ser feita, algum sangue precisa ser derramado. Porque Deus é santo. Deus não fecha os olhos para o pecado. Deus não bota o pecado embaixo do tapete. Mas todas essas coisas eram figuras do que havia de vir. E porque a vida de Adão aponta para Cristo, porque Cristo é o Adão perfeito. A Bíblia diz em Coríntios que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5:21. Essa é uma realidade de que talvez a gente se sinta afetado, porque, meu Deus, como eu vou pagar por algo que alguém fez? Jesus não é um plano B, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o segundo Adão que passou pelo teste do jardim, pelo teste que eu e você não passamos e não passaríamos, e por muitas vezes não temos passado na nossa vida. Por mais que você lute, por mais que você lute para ser perfeito, por mais que você lute para não pecar, por mais que você lute para não desobedecer a Deus, sozinho nós não conseguiremos. Mas da mesma forma que, por causa do primeiro Adão, todos nós perdemos, essa é a notícia do Evangelho. Quando estamos em Cristo, que é melhor, quando estamos em Cristo, que é o mais verdadeiro Adão que vencemos, quando estamos em Cristo, eu e você também vencemos o teste do jardim e podemos restabelecer o nosso relacionamento com o nosso Criador. A questão não é exatamente o que você faz, mas em quem você está. A gente olha para Adão e vê a nossa queda. Mas a gente olha para o segundo Adão, como a Bíblia diz, nós vemos a nossa justificação em Cristo. É evidente que Deus sabe de todas as coisas. Adão só nos mostra que eu e você faremos o mesmo. Deus lida conosco através de um representante. Deus não ouve as nossas orações porque a gente faz boas orações, bonitas orações, ou porque a nossa vida é boa para que Ele nos ouça. Ele lida conosco através de um representante. Adão nos representou. E veja, não aceitar o pecado de Adão é dizer que Deus escolheu um péssimo representante. Falar que
faremos melhor do que Adão, é não reconhecer a nossa natureza caída. E não reconhecer a nossa miséria espiritual, consequentemente, vamos achar que nós não precisamos de um Salvador. Se acharmos que faríamos melhor do que Adão, nós não reconhecemos de fato quem nós somos. Não, mas eu poderia fazer melhor do que ele? Claro que não. Mas há uma bênção nisso. Assim como um representante que pecou nos representa e estamos culpados, Deus da mesma forma aceita o sacrifício de Jesus em nosso favor. Ele é o nosso segundo representante. E é óbvio que se não aceitamos o pecado por conta de Adão, também não podemos aceitar alguém que se sacrifique em nosso lugar. Se você acreditar que o pecado de Adão não te representa, o sacrifício de outra pessoa também não pode te representar. Adão agiu como nós agiríamos, e essa é uma grande verdade do Evangelho de Cristo. Adão agiu como nós agiríamos. No entanto, Jesus agiu como nós nunca agiríamos. Essa é a graça de Deus revelada em Cristo. Aí está a graça de Deus. Adão fez o que eu e você faríamos. Adão fez o que eu e você fazemos muitas vezes nas nossas semanas. Não reconhecendo as ordens de Deus, os princípios dentro da nossa vida. Não reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida, acreditando que eu e você podemos ser autossuficientes, podemos ser independentes da ordem divina. Não, veja, eu sei o que Deus diz, mas eu vou fazer desse jeito também. No entanto, Cristo fez aquilo que eu e você jamais faríamos. E por que a gente precisa tratar desse assunto também? Porque sem o conhecimento do nosso pecado extremo, o pagamento do Evangelho vai parecer banal. Se a gente não tiver consciência do tamanho da dívida que estávamos colocados, o pagamento de Cristo com o seu sangue pelo Evangelho para nós vai ser banal. E não vai transformar a nossa vida em nada. Essa é a razão porque há muitas igrejas que a sua pregação está baseada nas necessidades do dia, nas necessidades do homem. E mais uma vez nós precisamos afirmar, a Bíblia não é uma história sobre mim ou sobre você. Deus não está comprometido com a minha ou com a sua felicidade, com a minha ou com a sua satisfação. Deus está comprometido em reconciliar o homem consigo mesmo através de Cristo. E essa é a história da Bíblia. A história de um Deus rico, grande e poderoso que envia seu Filho para salvar a outros. Essa é a história da Bíblia. Não é uma história sobre como eu e você podemos ser pessoas melhores frente às adversidades da vida. Não é a história sobre como eu e você podemos reinar como cabeça e não como cauda. Essa não é a história da Bíblia. Sobre como eu e você podemos alcançar objetivos, sermos mais ricos, mais prósperos, mais felizes, mais satisfeitos. Essa não é a história da Bíblia. Se nós não tivermos um conhecimento bem claro do tamanho do nosso pecado, o pagamento do Evangelho será banal para nós, será algo que nem necessita falar, não vai nos transformar em nada. Esse reconhecimento do pecado precisa nos trazer um coração mais contrito, evidentemente, mas nós não podemos esquecer, não podemos deixar de ter o conhecimento da vida e da morte de Cristo, saldando, quitando por completo a nossa dívida. Porque, meus irmãos, há também muitos lugares em que só o conhecimento do pecado é lembrado. Os ritos são pesados, as obrigações são grandes. Só o conhecimento do pecado nos esmagaria.
só nos constrangeria. É por isso que só o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para nos libertar por completo, de uma vez por todas. A realidade do que Cristo fez em nosso favor, quitando a nossa dívida por completo. Adão aponta o que eu e você faríamos. Cristo fez por nós aquilo que eu e você jamais faríamos. Ele fez em nosso favor. E Deus aceitou a sua oferta. Recebeu o seu sacrifício. Nos justificou. Para a sua glória. Portanto, do início ao fim, a nossa salvação se dá através de Deus, em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos afirmar que na nossa salvação não há nenhuma participação nossa. É obra de Deus, do início ao fim. A única coisa que nós poderíamos fazer na conquista da nossa salvação era estragar tudo. Era a única coisa que a gente podia fazer. A realidade é que Cristo fez, quitando a nossa dívida. Portanto, quando a gente olha para Adão, a gente se sente esmagado. A gente se sente entristecido, porque sabemos que estamos em pecado. Mas com o conhecimento do que Cristo fez, nós podemos descansar no seu favor. Descanse em Cristo. Descanse na sua obra, a ponto de você viver uma vida inteiramente para Ele. A libertação que nos foi conquistada na cruz é para que então vivamos uma vida inteira para Ele. De forma que nós agora o obedecemos não para que Ele nos salve. Nós não obedecemos para que Ele nos ame. Nós não obedecemos para que Ele nos dê algumas coisas boas. Nós já temos tudo isso. Nós obedecemos não simplesmente para atrair a sua atenção. Nós temos tudo isso dele. Qual é a motivação que nós temos agora para obedecer a Deus? É a gratidão por tudo que Ele já fez por nós. Nós obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos porque, independente de tentar conquistar o seu amor, essa não é uma verdade para nós. Nós obedecemos porque nós contamos com o seu amor. Nós não queremos pagar com desobediência aquele que só nos ofereceu o seu amor no perdão. Portanto, em Adão a gente vê a nossa humanidade caída, mas no segundo Adão, em Cristo, a gente vê a nossa salvação. A gente vê a graça de Deus aplicada através de Cristo Jesus. Por mais que você se sinta mal por saber que Adão é seu representante, lembre-se, Cristo também é o nosso representante. O texto que nós lemos de Romanos aqui é muito claro e eu espero que você leia ele em casa novamente, medite nele. Não se pode comparar a dádiva da salvação através de um homem alcançando a todos com o pecado de um que transgride também a todos. Sim, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mas agora a vida está reinando através de Cristo Jesus. Por causa de um só, muitos foram feitos pecadores, também por conta de um só, muitos serão justificados, diz a palavra do Senhor. Por conta do que Cristo fez, Cristo que não era um plano B, que não foi uma saída, a árvore no meio do jardim que não foi um erro de cálculo de Deus, na verdade demonstrou que eu e você não podemos nos salvar sozinhos. Nós dependemos de um representante, e Ele é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai. Nós não temos palavras, ó Pai, para agradecer o segundo representante que o Senhor enviou a nosso favor. Em Adão nós estávamos perdidos, caídos,
A consciência do pecado, Deus, é real para nós, mas a certeza da Tua graça é maior sobre o nosso coração nessa manhã, Pai. Por meio de muitos foram feitos transgressores, por meio de um só, de Cristo, nós fomos justificados, ó Pai. Não é a nossa obra, não são as nossas atitudes, não é aquilo que fazemos, é o Senhor que nos justifica através de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por olhar para a vida de homens, olhando para Adão, podemos ver que ele revela a necessidade de um Salvador. No final da história de Adão, nós estamos encontrando com Cristo, ó Pai. Obrigado por saber que a Bíblia é uma história completa. Obrigado por saber que desde o início de todas as coisas, o Senhor está manifestando a sua graça às nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela Tua redenção, ó Pai. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Obrigado pelo Teu sangue que nos liberta de uma vez por todas. E hoje nós podemos viver uma vida inteira para Ti, ó Pai. Graças nós te damos. Em nome de Jesus. Amém.